Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder então ter a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal, para podermos nos alimentar da Palavra de Deus nesse dia 24 de novembro de 2017, nessa sexta-feira. Nós somos convidados então a tomar para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos então convidados a tomar a palavra de Deus, permitir que ela então adentre o nosso ser, entre no ouvido, desça ao nosso coração, ilumine a nossa vida, para que ela possa assim então dar os frutos a qual ela foi enviada. Lembrando sempre que a palavra de Deus, isso já vai nos dizer lá no capítulo 55 do profeta Isaías, versículos de 10 a 11, que nos narra que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que vem e não volta para Deus antes de dar os frutos a qual ela foi enviada. Então essa palavra, ela quer dar frutos à nossa vida. Mas para que isso então aconteça, é preciso abrir o nosso coração, permitir que esse nosso ser, esse nosso corpo, o templo do Espírito Santo, possa ser visitado por Deus através da sua palavra. E assim então, essa palavra com certeza vai transformar a nossa vida e nos ajudar então a reconfigurar todo o nosso ser nos caminhos do Senhor. E meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje, ela vem nos convidar a fazermos uma reflexão sobre o templo, e não somente o templo físico, como muitas vezes nós pensamos. É interessante quando nós falamos em igreja, logo à nossa cabeça vem à mente aquele espaço onde a gente se reúne para oração. E não é somente esse espaço que é o templo, que é então a igreja do Senhor. Nós somos essa igreja do Senhor. Somos as igrejas que somos chamados a ser, de fato, esse lugar onde Deus habita. E cada um de nós, batizados e batizadas, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos então essa morada de Deus. E é preciso, de fato, olhar para a nossa vida. Como eu, enquanto o templo do Senhor, estou me comportando? E muitas vezes é preciso fazer como Jesus fez no Evangelho de hoje. É preciso então ali expulsar os vendedores e tudo aquilo que não faz parte da nossa vida, que não condiz com a atitude, a prática de um cristão. Então lá no templo, Jesus se depara com pessoas vendendo coisas, ou seja, fazendo da casa de Deus um lugar ali de comércio, de vendas, ou uma feira. Então a casa de Deus é lugar de oração, e assim segue Jesus dizendo: minha casa será casa de oração. E é interessante se nós pegarmos também as nossas comunidades do dia de hoje. Já dizia isso num outro vídeo, no dia da dedicação da Basílica de São João Latrão. E sempre é bom, então, retomarmos. Nossas igrejas muitas vezes parecem também um comércio. Tamanha conversação, bate-papo. Nós vemos de tudo ali, uma minoria de pessoas, é claro, que fazem aquilo que deve ser feito na igreja, que é rezar e conversar. Conversa com Jesus. É Ele que nós devemos então ali nos colocar diante dele, na sua presença. Reclamamos muitas vezes que não temos tempo de rezar, e o tempo que nós temos, ao invés de aproveitarmos em oração diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, nós ficamos então batendo papo com o irmão, que faz tempo que a gente não vê, ou tem aquelas fofoquinhas para colocar em dia. Então é preciso vencer, ou seja, também purificar os nossos templos, a nosso templo físico, para que ele seja de fato lugar de oração.
Mas para que isso aconteça, é preciso que nós, enquanto lideranças, possamos dar o exemplo, que infelizmente somos os piores, que damos então um contra-testemunho. As pessoas que nem sempre vêm à igreja, vêm as pessoas que estão sempre direto ali conversando, não vão fazer outra coisa senão conversar também. Então eu preciso dar o exemplo para que nós possamos então levar a outros a fazerem o mesmo. E assim estaremos também purificando o templo de Deus. E olhando também para a nossa vida. O que dentro de mim? Estamos aí, às portas do tempo do advento. É tempo também de podermos olhar para a nossa vida, fazer um balanço da nossa caminhada. Como está a minha vida de cristão? O que precisa então ali ser limpo? Eu preciso fazer uma faxina dentro de mim que não condiz com a atitude de cristão. Então, quando a liturgia nos propõe a reflexão sobre o templo, não está falando somente sobre o templo físico também, mas também sobre cada um de nós que somos templos, moradas de Deus. A primeira leitura de hoje, do livro dos Macabeus, vai nos falar justamente também da purificação do templo. Nós estamos então acompanhando no decorrer da semana essa sequência das leituras e percebemos então, de maneira especial, na liturgia da quinta-feira, a primeira leitura, nos falava da profanação do templo, onde ali fora ofertados sacrifícios aos deuses pagãos. E agora então, os irmãos Macabeus, de maneira especial Judas, ele então convida o povo para que possa então fazer ali a reconstrução do templo, a purificação, porque o templo foi profanado. Foi ofertado então sacrifício aos deuses pagãos. Agora é preciso novamente reconsagrar o templo a Deus. E ali eles preparam uma belíssima liturgia, convidam as pessoas e se colocam então a poder fazer essa purificação do templo, para que eles possam novamente fazer da casa de Deus, ou seja, o templo, esse lugar de oração ao qual Jesus fala no Evangelho. E isso é interessante, é riquíssimo também para nós, porque o povo judeu, principalmente na época de Jesus, ele tinha grande apreço ao templo, porque o templo era a morada de Deus, onde eu encontrava com Deus. Então tinha todo o respeito. Embora na época de Jesus foi se perdendo isso gradativamente, deixando os outros interesses então ocupar o centro do templo, que não o encontro com Deus. Mas na época dessa primeira leitura, os irmãos Macabeus então, eles fazem novamente essa reconsagração e fazem a purificação da casa de Deus para que ela seja de fato aquilo que deve ser, lugar de encontro com Deus. E para nós cristãos, lugar de encontro com Deus e também com os irmãos. E assim, meus amados e amadas, como o salmista de hoje, nós somos então convidados a celebrar sempre o nome do Senhor. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Celebrar o nome de Deus é ter atitudes coerentes com os valores do Evangelho. Assim também estaremos purificando o nosso templo físico, vivendo o amor, a partilha, a caridade. Nós também vamos purificando esse nosso templo, porque Paulo, como diz na carta aos Romanos, que então a caridade ela apaga a multidão de pecado. Então, meus queridos amados irmãos, que possamos viver o amor, a caridade, a partilha, porque é assim que nós vamos então purificando a nós, templos de Deus, vencendo e expulsando de dentro de nós tudo aquilo que não condiz com a atitude cristã. Todos os demônios que porventura estejam nos perturbando, que nós possamos então vencê-los através da oração, através do jejum, através da caridade. É assim que nós vamos então vencer essa grande luta contra o mal que muitas vezes se instala dentro de nós e também dos nossos templos físicos. Que possamos então olhar para a dimensão do tempo enquanto pessoa, enquanto espaço de oração, e possamos então em todos esses ambientes alcançar essa purificação. E assim, meus queridos amados irmãos, as pessoas que se achegarem, vierem até a comunidade, possam perceber algo diferente, possam perceber esse Deus que habita no templo. E tudo isso só será possível se nós então colaborarmos nessa missão, vencendo as tentações de
bate-papo, de fazer a nossa igreja um espaço de venda. Que o Senhor então nos ajude nessa nossa proposta e que nós possamos sempre, enquanto templos morar de Deus, possamos viver e testemunhar o amor desse Deus vivo e ressuscitado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo. Você que se inscreveu, faz parte dessa nossa família, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, basta clicar aqui em inscrever-se. Ative também aí o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que eu vou postando. E tudo isso então, vamos fazendo com que o reino de Deus cresça no meio de nós, compartilhando esse canal, divulgando esse vídeo, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas e elas possam também ali reorientar a sua vida, fazer essa purificação do templo vivo que somos cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André de Unglac, ele e seus companheiros mártires, cuja memória hoje nós celebramos, desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria do Senhor Estado permaneça em vossos corações. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. E espero por você.